Tirando a ocasional ida às compras, parei de sair em 2015. Parei completamente. Nada de jantares com amigos, nada de festas, nada de clubes, nada de nada. Toda noite depois do trabalho eu ia direto para casa. Comia na pia da cozinha. Em seguida, cuidava da papelada, Friends, em volume baixo ao fundo. O chefe de papai às vezes abastecia minha geladeira com tortas de frango e de carne. Eu ficava grato por não ter de me aventurar no supermercado com tanta frequência. Embora as tortas às vezes me fizessem lembrar dos Gurkhas e seu guisado de bode, principalmente por serem tão pouco condimentadas. Sentia saudade dos Gurkhas, sentia saudade do exército, sentia saudade da guerra. Depois do jantar, fumavam um baseado, tentando tomar cuidado para a fumaça não ir parar no jardim do meu vizinho, o Duque de Kent. Então ia para a cama cedo. Uma vida solitária, uma vida estranha. Eu me sentia solitário, mas solitário era melhor do que a sensação de pânico. Estava apenas começando a descobrir alguns remédios saudáveis para meu pânico. Mas até sentir mais segurança com eles, até sentir que pisava em um terreno mais firme, me apoiava nesse remédio decididamente nada saudável. Reclusão. Estava com agorafobia, o que era praticamente impossível, considerando meu papel público. Depois de um discurso que não teve como ser evitado ou cancelado, e durante o qual eu quase desmaiara, Willie foi me procurar nos bastidores, rindo. Harold, olha só para você. Você está encharcado. Não pude compreender sua reação. Logo ele. Presenciara meu primeiro ataque de pânico com Kate. Estávamos a caminho de um jogo de polo em Gloucestershire, na Range Rover deles. Eu no banco de trás e Willie me espiando pelo retrovisor. Viu que eu estava suando, vermelho. Tudo bem com você, Harold? Não, não estava. Foi uma viagem de várias horas e de tantos em tantos quilômetros, sentia vontade de pedir que parasse, para eu descer do carro e tentar respirar direito. Ele sabia que alguma coisa se passava, alguma coisa ruim. Willie havia me dito nesse dia ou pouco depois que eu precisava de ajuda. E agora caçoava de mim? Não conseguia imaginar como podia ser tão insensível. Mas a culpa também era minha. Tanto ele quanto eu deveríamos ter nos dado conta. Deveríamos ter admitido a realidade da minha condição psicológica, pois havíamos acabado de debater o lançamento de uma campanha pública de conscientização sobre a saúde mental. Eu estava na área leste de Londres, no Mildmay Mission Hospital, para celebrar seu 150º aniversário e a recente reforma. Minha mãe fizera uma famosa visita ao lugar certa vez. Ela segurou a mão de um homem que era HIV positivo e, com isso, mudou o mundo. Mostrou que a AIDS não era lepra, não era uma maldição. Mostrou que a doença não impedia que a pessoa fosse tratada com amor ou dignidade. Lembrou ao mundo que respeito e compaixão não são dádivas, são o mínimo que devemos uns aos outros. Fiquei sabendo que sua famosa visita, na verdade, fora uma de muitas. Uma funcionária do Mildmay veio falar comigo. Contou-me que mamãe entrava e saía furtivamente do hospital o tempo todo, sem fanfarra, sem fotos. Ela simplesmente aparecia,
Fazia algumas pessoas se sentirem melhor, então voltava rápido para casa. Outra mulher me contou que era paciente durante uma dessas visitas. Nascida com o vírus, ela se lembrara de ter sentado no colo de mamãe. Tinha apenas 2 anos na época, mas lembrava. Dei um abraço nela, na sua mãe. Foi mesmo. Meu rosto ficou vermelho. Invejei-a terrivelmente. Não me diga? Dei sim, dei sim. Ai, foi tão bom. Ela tinha um abraço forte. É, eu lembro. Mas não lembrava. Por mais que tentasse, mal conseguia me lembrar de coisa alguma. Visitei Botsuana, passei alguns dias com Tid e Mike. Ansiava pela companhia deles, sentia uma necessidade física de sair perambulando com Mike, de ficar mais uma vez com a cabeça no colo de Tid, conversando e me sentindo em segurança, me sentindo em casa. O finalzinho de 2015. Fiz deles meus confidentes, contei-lhes de minha luta contra a ansiedade. Estávamos junto à fogueira, onde sempre era mais fácil falar sobre essas coisas. Contei que recentemente encontrara algumas coisas que pareciam funcionar. Então havia esperança. Por exemplo, terapia. Eu seguira a sugestão de Willie e, embora não tivesse encontrado um terapeuta de que gostasse, apenas conversar com alguns abriria minha mente para as possibilidades. Além disso, um terapeuta afirmou por alto que eu claramente sofria de transtorno de estresse pós-traumático. E isso soou familiar. Acho que me pôs na direção certa. Outra coisa que pareceu funcionar foi a meditação. Sossegava minha mente acelerada, trazia certa dose de calma. Rezar não fazia meu estilo. A natureza continuava sendo minha divindade, mas nos piores momentos eu fechava os olhos e ficava imóvel. Às vezes também pedia ajuda, embora eu nunca tivesse certeza sobre para quem estivesse pedindo ajuda. De vez em quando sentia a presença de uma resposta. Os psicodélicos também me ajudaram um pouco. Eu os experimentara ao longo dos anos, recreativamente, mas agora começara a usá-los de forma terapêutica, medicinal. Eles não me permitiam apenas escapar da realidade por algum tempo, me permitiam redefinir a realidade. Sob a influência dessas substâncias, eu era capaz de me livrar de rígidas ideias preconcebidas, ver que havia outro mundo além dos meus sentidos fortemente filtrados, um mundo igualmente real e duplamente belo, um mundo sem névoas vermelhas, sem motivo para névoas vermelhas. Havia somente a verdade. Depois que os psicodélicos perdiam o efeito, minha lembrança daquele mundo permanecia. Isto aqui não é tudo que há. Todos os grandes videntes e filósofos dizem que nossa vida cotidiana é uma ilusão. Sempre senti a verdade disso. Mas como era reconfortante, depois de mastigar um cogumelo ou ingerir ayahuasca, viver a experiência em primeira mão. O único remédio que se revelou mais eficaz, porém, foi o trabalho. Ajudar o próximo, fazer algum bem ao mundo, olhar para fora e não para dentro. Esse era o caminho. África e Invictus. Essas foram por muito tempo as causas mais caras ao meu coração. Mas agora eu queria mergulhar de cabeça. Ao longo do ano anterior, conversara com pilotos de helicóptero, cirurgiões veterinários, guardas de parques nacionais, e todos me diziam que havia uma guerra em curso, uma guerra para salvar o planeta.
Você disse guerra? Onde me alisto? Um pequeno problema, Willy. A África era uma causa dele, afirmou. E ele tinha o direito de dizer, ou achava que tinha, porque era o herdeiro. Vetar minhas causas sempre esteve em seu poder, e ele tinha toda a intenção de exercer, até mesmo ostentar, esse poder de veto. Tivemos algumas brigas feias por conta disso, contei a Tid e Mike. Um dia quase fomos às vias de fato na frente de amigos de infância, os filhos de Emily e Hugh. Um deles perguntou: por que vocês dois não podem trabalhar na África? Willy ficou apoplético. Avançou de repente sobre quem ousou fazer essa sugestão. Porque rinocerontes, elefantes, essas coisas são minhas. Era muito óbvio. Para ele, tinha menos importância encontrar seu propósito ou sua paixão do que vencer sua eterna competição contra mim. Ao longo de várias outras discussões acaloradas, descobri que Willy, quando eu viajar ao Polo Norte, ficara ressentido. Sentira-se esnobado por não ter sido convidado. Ao mesmo tempo, também afirmava, com elegância, que abrira o caminho para mim, que me permitira ir. Na verdade, que deixara totalmente para mim o trabalho com os soldados feridos. Deixei os veteranos para você, porque não pode deixar os elefantes e rinocerontes africanos para mim? Queixei-me com Tid e Mike de que finalmente encontrara meu caminho. Finalmente achara uma coisa capaz de preencher o vazio deixado no meu coração pela vida militar. Uma coisa ainda mais sustentável, na verdade. E Willy era um obstáculo. Eles ficaram chocados. Continue brigando, disseram. Tem espaço para os dois na África. Há necessidade dos dois. Assim, com seu encorajamento, embarquei numa viagem de 4 meses para testemunhar as realidades locais, para me educar sobre a Guerra do Marfim, Botsuana, Namíbia, Tanzânia, África do Sul. Visitei o Parque Nacional Kruger, uma vasta extensão de terra seca e estéril do tamanho de Israel. Na guerra contra os caçadores ilegais, Kruger era absoluta linha de frente. Suas populações de rinocerontes, tantos negros como brancos, estavam despencando devido ao exército de caçadores incentivados por sindicatos do crime chineses e vietnamitas. Um chifre de rinoceronte rendia enormes somas. Então, para cada caçador preso, havia outros 5 prontos para tomar seu lugar. O rinoceronte negro era mais raro, portanto, mais valioso, bem como mais perigoso. Vivia no mato cerrado e entrar atrás dele podia ser fatal. Os animais não sabiam que você estava ali para ajudar. Eu fora atacado algumas vezes e tive sorte de escapar sem virar picadinho. Dica: sempre saber a localização do galho de árvore mais próximo, porque você talvez tenha de trepar nele. Alguns amigos meus não tiveram a mesma sorte. O rinoceronte branco era mais dócil e mais numeroso, mas talvez não continuasse assim por muito tempo, devido a essa docilidade. Além disso, vivia em pasto aberto, mais fácil de ver, mais fácil de matar. Participei de incontáveis patrulhas contra a caça ilegal. Chegamos atrasados em várias ocasiões em Kruger. Devo ter visto umas 50 carcaças de rinoceronte crivadas de balas. Os caçadores em outras partes da África do Sul, fiquei sabendo,
Nem sempre atiravam nos rinocerontes. Balas custavam dinheiro e os tiros sempre denunciavam sua posição. Assim, acertavam o animal com um dardo tranquilizante. Depois, extraíam o chifre quando ele estava dormindo. O rinoceronte acordava com a face mutilada e cambaleava mata adentro para morrer. Ajudei numa longa cirurgia em uma fêmea de rinoceronte chamada Hope, consertando sua face, cuidando das membranas expostas dentro do buraco onde ficava seu chifre. Tanto eu quanto a equipe cirúrgica ficamos traumatizados. Estávamos todos nos perguntando se era a coisa certa a fazer pela pobre fêmea. Estava sofrendo tanto, mas simplesmente não tivemos coragem de deixá-la morrer. Sobrevoamos Kruger em um helicóptero certa manhã, descrevendo amplos círculos concêntricos, à procura de sinais reveladores. De repente, avistei o sinal mais revelador que existe. Ali falei: abutres. Descemos rapidamente. Revoadas de abutres alcançaram o voo quando tocamos o solo. Descemos, vimos pegadas frenéticas na poeira, cartuchos de bala cintilando ao sol, sangue por toda parte. Seguimos as pegadas mata adentro e encontramos uma enorme fêmea de rinoceronte branco, uma cratera aberta no lugar onde seu chifre fora cortado. Havia ferimentos por todo o seu dorso, 15 buracos, pelo que contei. Seu bebê de 6 meses jazia ao seu lado, morto. Deduzimos o que acontecera. Os caçadores haviam atirado na mãe. Ela e o bebê saíram correndo. Os caçadores os seguiram até esse local. A mãe ainda fora capaz de defender ou proteger seu bebê. Então os homens a trucidaram com machados, derrubando-a. Com ela ainda viva, perdendo sangue, arrancaram seu chifre. Fiquei sem fala. No céu azul e quente, o sol ardia sobre a terra. Meu guarda-costas perguntou ao guarda do parque: quem eles mataram primeiro, o bebê ou a mãe? Difícil dizer. Perguntei: acha que os caçadores estão por perto? Será que a gente consegue encontrar? Impossível. Mesmo que estivessem na área. Agulha, palheiro. Cruzando o norte da Namíbia à procura de rinocerontes, conheci um simpático médico que rastreava leões do deserto. Eram duramente perseguidos nessa parte da Namíbia, porque viviam entrando nas fazendas. O médico alvejava alguns com dardos tranquilizantes para estudar sua saúde e seus movimentos. Ele pegou nosso número, disse que ligaria se encontrasse um. Nessa noite acampamos junto a um riacho seco. Todos os demais estavam em barracas, nos veículos, mas desenrolei minha esteira próximo ao fogo e me cobri com uma manta fina. Todo mundo em minha equipe achou que fosse uma piada. A área é cheia de leões, chefe. Disse-lhes que ficaria bem. Fiz isso 1 milhão de vezes. Por volta da meia-noite, o rádio soou. O médico estava a 4 quilômetros dali e acabara de pôr 2 leões para dormir. Pulamos na Land Cruiser, disparamos pela trilha. Os soldados namíbios, designados para nós pelo governo, insistiram em ir junto, assim como a polícia local da região. Estava escuro como breu, mas encontramos o médico com facilidade, parado diante de 2 imensos leões, ambos deitados de barriga, a cabeça repousando pesadamente nas patas gigantes. Ele apontou a lanterna.
Pudemos ver o peito das criaturas subindo e descendo, a respiração tranquila. Ajoelhei junto à fêmea, toquei sua pele, observei seus olhos cor de âmbar semicerrados. Não sei explicar por quê e nem tenho como justificar isso, mas tive a sensação de que a conhecia. Quando me levantei, um dos soldados namíbios passou por mim. Agachou ao lado do outro leão, um grande macho. O soldado ergueu sua AK-47. Pediu a um dos colegas para tirar uma foto, como se eu tivesse matado. Fiz menção de dizer alguma coisa, mas Billy, a rocha, foi mais rápido. Aos palavrões, mandou o soldado se afastar dos leões. O soldado saiu de perto, cabisbaixo. Então virei para dizer alguma coisa ao médico. Vi um clarão. Voltei a virar, para descobrir de onde viera. Qual soldado estaria apontando a câmera do celular? E escutei os homens exclamarem alguma coisa. Olhei para trás. A leoa estava de pé diante de mim, acordada. Avançou cambaleando. Tudo bem, disse o médico, tudo bem. Voltou a cair junto a meus pés. Boa noite, doce princesa. Virei para a esquerda, para a direita. Não havia ninguém por perto. Os soldados correram de volta para seus veículos. O soldado da AK-47 fechava o vidro. Até Billy, a rocha, recuara meio passo. Desculpe por isso, disse o médico. Sem problemas. Regressamos ao acampamento. Todos se enfiaram em suas barracas, em seus veículos, menos eu. Voltei à minha esteira junto ao fogo. Só pode estar de brincadeira, disseram todos. Esqueceu dos leões? A gente acabou de ter uma prova de que tem leões por aqui, chefe. Por favor, podem acreditar, aquela leoa não vai machucar ninguém. Na verdade, provavelmente está nos protegendo. De volta aos Estados Unidos, com 2 bons amigos. Janeiro de 2016. Meu amigo Thomas estava namorando uma mulher que morava em Los Angeles. Então, nossa primeira parada foi na casa dela. Ela deu uma festa de recepção, convidou um pequeno grupo. Todo mundo na mesma sintonia em relação ao álcool. Em outras palavras, dedicados a consumir um monte em pouco tempo. No que divergíamos era de qual tipo. Como tipo britânico, pedi um gin tônica. De jeito nenhum, disseram os americanos, rindo. Você está nos States agora, colega. Toma uma bebida de verdade. Toma uma tequila. Eu conhecia tequila, só que mais de tomar em algum clube. Mas para uma bebida de fim de noite. O que me ofereciam agora era beber tequila de verdade, como manda o figurino, e passaram a me ensinar todas as muitas maneiras de fazê-lo. Copos e taças contendo tequila de todas as formas. Pura, com gelo, margarita, com um pouco de soda e limão. Bebi tudo, sorvi cada gota e comecei a me sentir bem pra caralho. Pensei, gostei desses americanos, adorei. Uma hora estranha para ser pró-americano. A maior parte do mundo não era. Certamente não a Grã-Bretanha. Muitos britânicos desprezavam a guerra americana no Afeganistão e se ressentiam de terem sido arrastados para ela. Entre alguns, o sentimento anti-americano era muito inflamado. Lembrava minha infância, quando as pessoas me advertiam o tempo todo sobre os americanos. Estridentes demais,
ricos demais, felizes demais, confiantes demais, diretos demais, honestos demais. Que nada, sempre pensei. Os Yankees não se perdiam em circunlóquios, não enchiam o ar com educadas bufadas e pigarros antes de ir ao ponto. O que tinham na cabeça punham para fora, como um espirro. E embora isso pudesse ser problemático às vezes, em geral eu achava preferível a alternativa. Ninguém dizer o que realmente sente. Ninguém querer escutar como você se sente. Essa era minha vida aos 12 anos. Era ainda mais aos 31. Nesse dia flutuei em uma névoa rósea de vapores de tequila. Não, flutuei está errado. Eu pilotei a névoa rósea e, depois de aterrissar, uma aterrissagem normal, aliás, acordei sem a menor ressaca. Milagre. No dia seguinte, ou no dia depois desse, nos mudamos por algum motivo. Fomos da casa da namorada de Thomas para a casa de Courtney Cox, amiga da namorada de Thomas, e havia mais espaço. Além disso, ela estava viajando a trabalho e não se importava que ficássemos em sua casa. Eu é que não achei nada ruim. Como um fanático por Friends, a ideia de ficar na casa de Mônica era irresistível e engraçada. Mas daí, Courtney apareceu. Fiquei bem confuso. O trabalho fora cancelado? Achei que não me cabia perguntar. Além do mais, isso quer dizer que a gente precisa ir embora? Ela sorriu. Claro que não, Harry. Tem espaço de sobra. Ótimo, mas eu continuava confuso porque ela era a Mônica e eu era o Chandler. Fiquei pensando se em algum momento teria coragem de lhe contar. Haveria tequila suficiente na Califórnia para me encorajar a tanto? Pouco depois que chegou, Courtney convidou mais gente. Outra festa começou. Entre os recém-chegados havia um sujeito que me pareceu familiar. Ator, meu amigo disse. É, eu sei que é um ator. Como é o nome dele? Meu amigo não sabia. Fui até lá e conversei com o ator. Era um tipo amigável e gostei dele na mesma hora. Continuava sem conseguir me lembrar de onde vira seu rosto, e seu nome não me vinha à cabeça, mas a voz era ainda mais irritantemente familiar. Sussurrei para meu amigo. De onde eu conheço esse cara? Meu amigo riu. Batman. Como é? Batman. Eu estava na minha terceira ou quarta tequila, então tive dificuldade de compreender e processar essa pequena informação extraordinária. Porra, é mesmo? O filme Lego Batman? Virei novamente para o ator e perguntei: Sério? Sério o quê? Você é ele? Se eu sou Batman. Ele sorriu. Sim. Que coisa de se poder dizer. Pedi. Faz. Faz o quê? A voz. Ele fechou os olhos. Queria responder não, mas não queria ser grosso. Ou então percebeu que eu não iria parar. Fixando-me com seus frios olhos azuis, limpou a garganta e mandou ver em um batimês perfeitamente grave. Olá, Harry. Ah, adorei. De novo. Ele fez de novo. Gostei ainda mais. Demos uma gargalhada. Então, talvez para se livrar de nós, conduziu a mim e ao meu amigo à geladeira, de onde tirou um refrigerante. Enquanto a porta permanecia aberta, vimos um saco imenso de chocolate amargo com cogumelo.
Alguém atrás de mim disse que eram para quem quisesse. Sirvam-se, meninos. Meu amigo e eu agarramos um punhado, enfiamos na boca, regando a goles de tequila. Ficamos esperando o Batman se servir também, mas ele não fez isso. Não curtia, ou qualquer coisa assim. E essa agora? Dissemos. Esse cara acaba de mandar nós dois sozinhos para a porra da Batcaverna. Saímos ao ar livre, sentamos juntos à lareira de jardim e esperamos. Lembro-me de a certa altura me levantar e voltar a entrar para usar o banheiro. Foi difícil me orientar pela casa, com sua mobília angular moderna e claras superfícies de vidro. Além disso, havia poucas luzes acesas. Mas depois de algum tempo consegui encontrar um banheiro. Que banheiro bonito, pensei, fechando a porta. Examinei o lugar. Sabonetes lindos, toalhas brancas limpas, vigas expostas no teto, luz ambiente. Os Yankees sabem das coisas. Junto ao vaso havia uma lata de lixo prateada, com um pedal na base para abrir a tampa. Olhei para ela. Ela olhou para mim. O que você está olhando? Então ela virou uma cabeça. Acionei o pedal e a cabeça abriu a boca. Um sorriso enorme. Ri, virei, mijei. Agora o vaso também virava uma cabeça. A abertura era a bocarra escancarada. As dobradiças do assento, seus penetrantes olhos prateados. Falei, aham! Terminei. Dei descarga. Fechei sua boca. Virei para o lixo prateado. Pisei no pedal. Joguei ali dentro o maço de cigarros vazio que tinha no bolso. Olha o aviãozinho. Aham. Obrigado, parceiro. De nada, parceiro. Saí do banheiro rindo e fui na mesma hora contar para o meu amigo. Qual a graça? Disse que ele precisava ir imediatamente àquele banheiro, que seria uma experiência inesquecível. Que experiência? Não consigo descrever, precisa ver por si mesmo. Nem conhecer o Batman se compara. Ele vestiu uma jaqueta acolchoada longa com gola felpuda, igual a que eu usara nos polos norte e sul. Foi ao banheiro vestindo essa jaqueta. Entrei para pegar outra tequila. Minutos depois, meu amigo apareceu ao meu lado. Seu rosto estava branco como um lençol. O que aconteceu? Não quero falar sobre isso. Fala! Minha jaqueta virou um dragão. Um dragão? No banheiro? E tentou me comer. Minha nossa! Você me mandou pro covil do dragão. Droga! Desculpa, parceiro. Minha deliciosa aventura fora seu inferno. Que infelicidade! Que interessante! Eu o conduzi delicadamente ao jardim. Disse que ficaria tudo bem. No dia seguinte, fomos a outra festa, longe da praia, mas o ar, mesmo assim, cheirava a maresia. Mais tequila, mais nomes jogados na minha cara. E mais cogumelos. Todo mundo começou a participar de uma espécie de jogo. Charadas de algum tipo, acho. Alguém me passou um baseado. Muito amável. Dei um tapa, observei o azul cremoso e esmaecido do céu californiano. Alguém cutucou meu ombro. Disse que queriam que eu conhecesse Cristina Aguilera. Ah, oi, Cristina. Ela pareceu um pouco masculina. Não, pelo jeito eu não escutara direito. Não era Cristina Aguilera. Era o coautor de uma de suas canções.
Jenny in a bottle. Eu sabia a letra? Ele me disse a letra. Eu sou um gênio em uma garrafa. Você tem que me esfregar do jeito certo. Enfim, ele faturou uma bolada com essa letra e agora vivia em grande estilo. Feliz por você, parceiro. Afastei-me, saí caminhando pelo jardim e tenho um apagão na memória por algum tempo. Acho que me lembro de uma festa em outra casa. Nesse dia, no dia seguinte, finalmente, de algum modo, estávamos de volta à casa de Mônica, quer dizer, Courtney. Era noite. Desci uma escada que dava na praia e molhei os pés no mar, observando o vai e vem das ondas com sua espuma de renda pelo que pareceram séculos. Meus olhos iam e vinham da água para o céu. Então olhei diretamente para a lua. Estava falando comigo, como a lata de lixo e o vaso. O que estava dizendo? Que o ano que viria seria bom. Bom como? Uma grande coisa. Sério? Grande. Não o de sempre? Não. Uma coisa especial. Sério, Lua? Juro. Não minta para mim, por favor. Eu estava quase com a idade de papai quando se casara, e ele fora considerado um caso trágico de florescimento tardio. Aos 32 anos, fora ridicularizado por sua incapacidade ou relutância em encontrar uma companheira. Meu 32º aniversário estava logo ali. Alguma coisa tem de mudar. Por favor? Pode deixar. Abri a boca para o céu, para a lua, para o futuro. Aham.